Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Caríssimos irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós vamos falar sobre a vida do jovem. Como é que deve ser a vida do jovem? Como é que a vida do jovem deve estar alinhada aqui na terra? Prezados irmãos, há um versículo muito claro que deixa o nosso Criador único no Sagrado Alcorão quando diz: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ele diz: ó vós crentes, salve a vós, wa ahlikum, e vossa família. E que salvação é essa, prezados irmãos? Se nós hoje decidimos falar sobre a juventude, é porque é um tema muito importante que cada um de nós deve refletir. Porque a juventude, prezados irmãos, a juventude é uma fase da vida do jovem, é uma fase muito importante que, se essa mesma fase não for bem olhado, não for bem apertado, não for bem observado, não for bem acatado com responsabilidade, podemos ter problemas no futuro. Eu falo isto por quê? Porque a idade do jovem, enquanto criança, é uma base. Quando a criança é educada de uma base, então torna-se forte mais tarde. E com este talento, essa boa educação que ele tem na sua infância, também ajuda quando cresce, ok? Quando cresce. Por quê? Porque esta fase do jovem é uma fase preparatória. Então, se o jovem é bem preparado de forma espiritual, ou de forma física e espiritual, enquanto pequeno, quando ele cresce, já torna-se suporte da sua nação. E ele, enquanto adulto, será o suporte com a sua experiência e os acontecimentos do dia a dia. Por que nós optamos por falar do jovem? E como é que seria essa caminhada do jovem? Ou como é que seria a trajetória do jovem aqui no mundo? Se nós formos a olhar nos nossos espelhos, que são os companheiros do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiveram uma vida muito simples, estiveram sempre alinhados em assuntos ligados à religião e, como se não bastasse, também foram líderes. Então, para uma pessoa ter uma juventude frutífera, crescer, ter uma boa educação e conseguir ajudar a sua nação, é necessário que esse mesmo jovem esteja ligado com religião. Então, estando ligado com a religião, é muito simples consumir o conhecimento, perceber e aplicar, sacrificar para a mesma. E se nós formos a olhar na vida dos companheiros do nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre estiveram ligados a isso, a religião, ok? Aprendiam, expandiam, praticavam, não só perceberam, como também sacrificaram a sua vida e deixaram este mundo também fazendo um trabalho para a sua religião. E alguns deles nós conhecemos como Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, temos Al-Amr, temos Muad ibn Jabal, temos Ibn Thabit, que é Zayd neste caso, e dentre outros. Então, estes foram companheiros que tiveram uma infância, e na sua infância sempre estiveram ligados com conhecimentos de religião. Então, com conhecimento religioso, e assim como a sua profissão, o seu dia a dia, ainda eles conseguiram conhecer as coisas e ajudaram a sua nação. E muitos deles foram líderes, ok? Estes consumiram conhecimento benéfico, espalharam dentro da sua nação, ajudaram a preservar a sua nação. E como se não bastasse, foram herdeiros do conhecimento do profeta. E o efeito deles nós podemos sentir na vida de hoje. Tudo aquilo que eles fizeram nos faz sentir hoje. Como eles trabalharam, como viveram, é um espelho, é um modelo para nós. E nós, inspirando disso, também nos dá aquele desejo, aquela vontade de também ser como eles. E como tentar ser como eles se a nossa vida não está alinhada com a espiritualidade? Então, estes jovens foram líderes, como Khalid bin Walid, ok? Eles sempre estiveram focados no conhecimento de religião. Para além da profissão que eles sempre estiveram ligados ao seu din, ligados à sua religião, apoiando a sua religião. Então, e a coisa mais boa é que todos eles eram nação única, não tiveram problemas, nem questão de divisão, sempre estiveram unânimes, unidos para poder ajudar não só a nação, mas como também contribuíam para o bem e desenvolvimento da própria sociedade. Então, se nós formos a seguir isto, também teremos uma boa juventude. E por que sempre jovem? Por que sempre falar de jovem? Porque num dos discursos, ou num dos hadiths abençoados do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou muito claro. Por que a razão do jovem? Por que essa fase da juventude é muito importante? Ele diz: Shabun nasha bi'ibadatillah. Então, das pessoas que nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, quando se tratou de jovens, ok? Ele disse que
Essa fase é muito importante para nós podemos perceber, porque se o profeta sallallahu alaihi wasallam escolheu isto, ou falou muito de jovens, falou muito da educação de jovens enquanto pequeno, é porque tinha um objetivo, uma razão por trás. Se nós falamos de jovens, vejamos só quando o Nabi alayhi salatu taslim disse que haverá 7 grupos de pessoas que estarão sob sombra do Criador único, no dia em que não haverá sombra nenhuma, ok? E dentre eles, ele citou o jovem que cresce na obediência do seu Senhor. Então, com este hadith do nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, nós podemos perceber aqui que a educação religiosa é muito importante na fase da vida do jovem, porque se ele cresce na obediência do seu Senhor, então vai contribuir para o bem da sua sociedade, para o bem da sua nação. E através de sua experiência e habilidade, ele será o Excel da sua nação, vai dar suporte a outro povo. Como? Ele vai ensinar boas maneiras, a ética, como conviver na sociedade, porque o ser jovem só, baseando-se numa única educação que é secular, às vezes não ajuda. Por quê? Porque você vai crescer com vaidade, vai crescer com muita ganância e não vai dar tempo para o teu Senhor. Então você vai estar sempre ligado ao dinheiro, ligado em coisas desnecessárias. E como se não bastasse, será um jovem rebelde, renitente, rebelde, egoísta, ganancioso e tudo. Isto por quê? Por falta de uma educação religiosa. Então, estes companheiros do nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, quando aprenderam o conhecimento de religião, eles usaram na sua prática diária, seu trabalho com religião. Então, a nossa atividade diária não deve estar muito desligada com o contexto religioso. Isso para quê? Para termos uma boa convivência, ok? Se um jovem tem uma educação espiritual, logo aquilo que ele for a desejar para si será para o bem de todos. Então, isso vai fazer da nossa nação melhor. Então, que qualquer um faça qualquer curso que quiser, ganha quanto puder, mas que as nossas atividades não estejam desligadas da religião. E um dos aspectos muito importantes que o nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam deixou claro é de que todo aquele que possui um conhecimento, aprende algo, deve dar a porção do seu conhecimento para as pessoas. Ensinar as pessoas, isso é muito bom. Então, quando a gente é criança, nós temos a educação dos nossos pais. E no Alcorão vem citado como Kama Rabbayani Saghira, cuidar dos meus pais da forma como eles cuidaram de nós enquanto pequeno. E vezes, agora somos nós. Os nossos pais têm um trabalho conosco, que é nos educar desde pequeno. Então, quando a gente cresce, também tem um dever para com os que são menores. Então, quando a gente, durante essa idade, tem esses conhecimentos, também ajuda quando a gente cresce. As crianças precisam saber o que priorizar primeiro. As crianças precisam saber quais são os direitos a cumprir primeiro. As crianças precisam saber como ser pessoa antes de ser um muçulmano. E também, como ser grato por tudo. Quando come, quando bebe, quando estuda. Aquele dinheiro que você consegue adquirir no trabalho ou em casa com seus pais, de onde é que vem? As pessoas têm que saber que tudo nós dependemos do nosso Criador único. Uma educação religiosa faz crescer bem as nossas crianças. Mas se nós não formos a dar importância nesse aspecto, teremos uma sociedade devastadora que só vai vir destruir. Começamos de base. Se olharmos um pouco no ensino secular, a questão de escola, ok? As pessoas valorizam quando alguém é doutor, está nas suas décimas primeiras por lá, está na 12ª classe. Mas as pessoas não querem saber da base. A criança passou pela primeira classe, passou pela 2ª classe, e as pessoas não querem valorizar aquele tempo. Aquele professor que ensinou a criança a ler desde pequeno tem um grande poder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque começou desde base. E você começou a aprender a ler, a escrever, a contar com os pauzinhos, etc. E hoje você conhece uma calculadora e consegue fazer suas contas sem a própria máquina calculadora. É um esforço de base. Se nós, como encarregados de educação, educamos as crianças desde pequeno, eles vão crescer com aquelas experiências e os acontecimentos diários, aquele conhecimento religioso, e eles vão ser líderes de sua nação e também vão ajudar a nação, a sociedade a crescer. Então, só assim que nós vamos ter uma sociedade produtiva através do esforço dos jovens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.